Olá, mais uma vez aqui estamos. Queremos continuar com as nossas reflexões que devem ser rápidas, né? Nós entendemos que mensagem no YouTube, elas não podem ser longas, para que haja uma interação melhor, né? Uma atenção melhor. Eu quero agradecer você, meus queridos irmãos, primeiramente os meus queridos irmãos de Cabo Verde, a Igreja Batista em Cabo Verde, a primeira Igreja Batista ali, os irmãos de Muzambinho, e a todos os nossos familiares e amigos, irmãos em Cristo, espalhados aí por muitos lugares, né? Um grande abraço para todos, que Deus nos fortaleça a cada dia nesse tempo de provação, de isolamento que nós estamos passando. Nesse tempo, como eu há poucos dias com vocês aqui, meditei naquele tema, por que um alerta tão importante de Jesus é tão desprezado, aquele alerta em Mateus 7, 15 e 16, acautelai-vos dos falsos profetas. Por que é tão desprezado? Está aqui no canal, você pode rever. Mas nós concluímos, pelo próprio texto, com muita clareza, que muitos desprezam esse alerta de Jesus, esse mandamento de Jesus. O verbo está no imperativo ali, acautelai-vos. Muitos desprezam, dando a desculpa, eu não posso julgar, como é que eu vou saber que uma pessoa é falso profeta? Um pregador, um pastor, um apóstolo? Bom, só se tiver o nome de apóstolo, só de ter o nome de apóstolo já é falso. Porque, biblicamente, o próprio Paulo disse que ele era o último apóstolo que nasceu por um abortivo. Ele falou, por fim, eu, como que por um abortivo, como um aborto, né, fora de tempo. Então, por aí vai. Mas muitos ficam ou em cima do muro, se omitem. Eu não posso obedecer esse mandamento de Jesus, porque eu não sei quem são os falsos profetas. Como é que eu vou julgar? A Bíblia fala que para eu não julgar, no mesmo capítulo que Jesus falou, acautelai-vos, lá no versículo 1 de Mateus 7, ele disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Então muitos, numa falsa interpretação, numa hermenêutica furada, eu não posso julgar, então eu não vou tomar atitude nenhuma. Mas Jesus mandou ele tomar atitude, acautelai-vos. Como? Pelos frutos os conhecereis. Então, para eu obedecer esse mandamento de Jesus, eu tenho que analisar os frutos. E a palavra para essa análise é julgamento. Mas só que é o julgamento, não o temerário, é o julgamento segundo o reto juízo, que Jesus ordenou também que nós fizéssemos. Continuando então, hoje eu quero pensar, se eu fosse dar um tema, só que a nossa reflexão aqui é mais rápida, né? Mas se eu fosse dar um tema, uma mensagem com esse assunto, que não é o caso aqui, uma mensagem, é apenas uma reflexão, que você deve continuar analisando os textos, pensando, né? O objetivo é esse, levantar a questão e a gente continuar pensando, pesquisando na palavra de Deus, sabendo de uma coisa, a Bíblia só pode ser interpretada pela própria Bíblia. Qualquer interpretação que fuja da verdade central da Bíblia é falsa. Que coloca a Bíblia em contradição, coloca o próprio Jesus em contradição, essa interpretação é falsa, é uma hermenêutica furada. Temos que fugir dela, acautelai-vos. Eu quero então pensar hoje sobre para onde foi a nossa capacidade de indignação, a nossa capacidade de ver, por exemplo,
uma verdade sendo destruída, achincalhada, e não termos reação nenhuma. Dizer isso não é comigo, eu sou neutro, eu não posso fazer nada. Então eu quero começar lá em Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias, com Jeremias, mas é no livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 12, quando a cidade de Jerusalém, o contexto era esse, mais ou menos no ano 586 antes de Cristo, Jerusalém tinha sido totalmente destruída. Suas portas, aquelas lindas portas, as 12 portas, queimadas a fogo, muro destruído, tudo em cinzas. E as pessoas passavam, olhavam com indiferença. Indiferença. O que eu posso fazer? Não é comigo. Outros, diz o texto, Lamentações, meneavam a cabeça e até zombavam, tripudiavam. Ah, essa não é a Jerusalém, a grande Jerusalém? Para onde foi a sua glória? Tripudiavam, tinham prazer em ver Jerusalém destruída. Jeremias dá um grito, é essa palavra no original. A lamentação é um grito da alma, sai da alma do profeta, e a gente sabe de onde estava vindo esse grito. Não era dele próprio, não. O profeta, ele era um transmissor da vontade de Deus, da palavra de Deus. E ele grita: não vos comove isto? A vós que passais pelo caminho? Lamentações 1:12. Não vos comove isto? Que coisa! Muitos passavam indiferentes. Qual foi a razão disso? Capítulo 2 de Lamentações, versículo 14, 2:14. Diz assim, os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. O Velho Testamento é cheio dessa preocupação de Deus. O meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Vocês deram ouvidos a sentenças falsas, falsas profecias. Deus falando através de Jeremias. Deus chegou a dizer através de Jeremias, capítulo 5, versículo 30 e 31 do livro de Jeremias, Deus disse assim: uma coisa horrenda e espantosa está acontecendo na terra. Sabe qual é? Não era o pecado dos pagãos, mentira, homossexualismo, roubo, mentira. Não era isso que estava incomodando o coração de Deus, não. Deus não se agrada do pecado de forma alguma, jamais. Mas o que Deus chamou de coisa horrenda e espantosa na face da terra, Jeremias 5, 30 e 31. Você já deve ter aberto aí a sua Bíblia, né? Sabe qual foi? Olha só. Os profetas e os sacerdotes falam falsamente, dominam sobre o meu povo. Essa é a coisa horrenda. Eles dominam através de mensagens, profecias falsas. E o lamento do coração de Deus e é isso que o meu povo gosta. É isso que o meu povo deseja ouvir. Que coisa! Indo lá para o Novo Testamento, a gente vai ver Paulo lamentando, falando com Timóteo: olha, Timóteo, você que é jovem, isso é por minha conta, você que é jovem, mas era a preocupação de Paulo. Nos últimos tempos surgirão falsos profetas
e o povo vai ter comichão no ouvido para ouvirem mestres segundo as suas próprias concupiscências, segundo o desejo da carne, segundo a própria vaidade e orgulho humano. E muitos não ficam indignados com isso, não ficam com o coração apertado, não sentem uma dor na alma ao ver a verdade de Deus sendo achincalhada, embora ela é imutável, vendo o Evangelho de Deus sendo motivo de zombaria, não por causa do pecado do mundo, mas por causa daqueles que estão dentro das igrejas, estão no meio do povo de Deus, mas trazendo ainda falsas mensagens. Paulo ficou admirado, foi tipo uma indignação com os Gálatas. Fico admirado como que vocês tão depressa tenham saído do Evangelho da Graça e estando voltando aí para a lei, voltando para o judaísmo, que pregava que a pessoa podia ser salva cumprindo toda a lei de Moisés. Paulo ficava, eu estou admirado, eu estou espantado. Uma coisa espantosa, tá vendo? Coisa espantosa, igual estava acontecendo na época de Jeremias, que aconteceu lá e que levou à destruição de Jerusalém. Hoje, e na época de Paulo aconteceu a mesma coisa. Jesus mandou a gente ficar alerta, mesmo assim muitos ficam indiferentes. E o Evangelho aí, sendo motivo de chacota, as pessoas que se dizem evangélicas, muitas pessoas envolvidas com falsas profecias, falsas promessas, usando a palavra de Deus em conchavos políticos, defendendo ideologias políticas para um lado ou para o outro, mas usando a Bíblia. O Evangelho não foi escrito para isso. A Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia tem uma santa convocação, sim. Marcos 1,15, a primeira mensagem de Jesus. Nós temos uma mensagem aqui no canal sobre esse tema, a santa convocação de Deus em Cristo Jesus. O tempo está cumprido. É chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi para isso que foi escrito o texto, a Bíblia Sagrada, a verdade, a palavra de Deus, chamando ao arrependimento e para crer somente nele. Paulo ficava tão admirado que ele chegou a dizer: eu estou espantado, como que vocês conseguem deixar o Evangelho da Graça para seguir atrás desse falso evangelho? Seja anátema, rejeita esse evangelho. Mas muitos estão seguindo, não consideram anátema não. A desculpa é a mesma. Eu não posso julgar. Então como que vai considerar anátema se não pode julgar, não pode avaliar? Então, mais uma desculpa para não obedecer o mandamento bíblico. Olha que coisa perigosa. Coisa perigosa é essa. Paulo demonstrou essa preocupação lá aos Coríntios. Capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 3, ele disse assim: eu tenho medo. Olha que coisa. Eu tenho medo que vocês abandonem a simplicidade do Evangelho de Cristo. Evangelho que é puro e simples, né? Eu tenho medo que vocês abandonem a simplicidade do Evangelho de Cristo e sejam enganados, assim como a serpente enganou Adão e Eva. Vocês sejam enganados, abandonem essa simplicidade do Evangelho. Isso aconteceu. Jesus lamentou também sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, como eu queria... Mateus 23, 37. Como eu queria te guardar, te proteger, mas vocês não quiseram. Preferiram dar ouvidos a outros mestres, pastores, que Jesus já tinha dito lá, os pastores que são lobos,
Mas Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele as conhece e elas o seguem. Então, nós temos que nos voltar somente para a palavra de Deus, a ouvir a voz de Jesus, dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas. Tem muita coisa aí, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, uma enxurrada de falsas profecias, visões de homens que estão levando o povo, alguns ao desespero, outros a uma apreensão inútil. Pessoas querendo saber os tempos e as estações que Jesus disse. Não precisa saber disso. Nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Mas os detalhes de quando será, tem gente marcando até data. Teve um falso profeta que marcou para o dia 8 de abril. E não aconteceu coisa nenhuma. Então, que o povo de Deus tenha essa capacidade de se indignar com a falsa profecia, não ficar neutro e indiferente quando o mundo zomba do Evangelho por causa dos evangélicos, por causa dos próprios evangélicos que estão misturando igreja com política, com politicagem. Aí o Evangelho está se tornando motivo de chacota para muitos. Que o povo de Deus acorde. Não vos comove isto? Vamos tomar posição e ficar só com a palavra de Deus. Amém.